E aí, está querendo saber o motivo pelo qual Warren Buffett, o maior investidor do mundo, aplicou 500 milhões de dólares no Nubank, a maior fintech da América Latina? Ou então quer saber como funciona o cartão Nubank ou a Nuconta? Depois de mais de um ano utilizando esses serviços, nesse vídeo eu vou te dar a minha opinião. Então bora lá! Então, se você realmente tem interesse nesse assunto, realmente quer saber sobre isso, clique no gostei, clique no like agora, que essa é a única maneira que eu tenho de saber isso. Então eu vou continuar produzindo outros conteúdos como esse. E também o YouTube entende dessa mesma maneira e começa a entregar o nosso conteúdo mais. Então isso nos ajuda a crescer o canal. Então, alunos e alunas, por que o Warren Buffett investiu no Nubank, o oráculo de Omaha? Será que o Nubank vai abrir o capital na bolsa, vai fazer o seu IPO? Será que vale a pena utilizar o Nuconta? E quando nós falamos de Nubank, é muita coisa para ser falada. Agora, também vai ser possível fazer investimentos através do Nubank. Afinal, eles compraram a Easy Invest, uma corretora de investimentos. E quando o assunto é investimentos, finanças pessoais, deixa eu te dar uma dica. Aqui na descrição tem uma lista de espera. Clica lá e você vai saber mais. Para te explicar tudo, eu vou começar falando sobre o que eu tenho achado dos serviços, o que eu tenho achado da minha experiência com o Nubank. Bem, como eu já te mostrei, esse é meu cartão do Nubank e eu já o tenho há mais de 12 meses, há mais de um ano. Eu vou te falar a minha opinião geral sobre o Nubank. E aí você decide se faz sentido ou não você ter uma conta com eles. Para contextualizar, para caso você ainda não conheça a empresa, o Nubank foi fundado em 2013 e chegou ao mercado trazendo serviços realmente revolucionários. Começando pelo cartão de crédito, sem taxas, sem custos, ou seja, sem mensalidade, sem anualidade. E tudo isso veio acompanhado de muita facilidade. Tudo pode ser resolvido pelo próprio aplicativo do celular. Seja a liberação do cartão, gerenciamento de compras e pagamentos, até mesmo a liberação ali no sistema, a certificação no sistema que você tem que fazer para você provar ser realmente o usuário, o cliente. Você não precisa ir até agências, a caixa eletrônicos, para provar que é você que está usando aquele dispositivo para fazer usos, para fazer transferências, pagamentos e por aí vai. Você pode fazer tudo isso pelo celular, através de tecnologias de biometria que certificam que é realmente aquela pessoa que está usando aquele dispositivo. Além disso, uma outra coisa muito interessante, sabe aquelas compras parceladas? Se você quiser antecipar o pagamento, você pode, ou seja, você pode ir lá e antecipar uma parcela. E qual é a vantagem em cima disso? Você ganha um desconto por antecipar o pagamento. Para acumular pontos, aquelas famosas milhas de cartão, você precisa fazer parte do Nubank Rewards, que é um serviço de assinatura que você pode assinar mensalmente ou anualmente. No anual costuma ter um desconto que o torna mais atrativo. E a pontuação funciona da seguinte maneira: a cada R$1 gasto você ganha 1 ponto. Só que confira isso antes de pedir o seu, porque é uma política interna da empresa, então eles podem mudar a qualquer momento. Então, se você acumular hoje R$5.000, R$20.000 em compras, você vai ter, respectivamente, 5.000 pontos, 20.000 pontos. E não precisa se preocupar caso você demore para acumular esse valor de compras, porque diferente da maioria dos outros cartões, no Nubank, os pontos não expiram, eles não têm validade. E eu te prometi ir dando minha opinião durante esse vídeo, correto? Então eu vou te dar a opinião aqui sobre a pontuação do cartão de crédito do Nubank. Na minha opinião, vale a pena sim fazê-lo. Ele se paga, ele vale a pena. Entretanto, se nós formos comparar com outros concorrentes do mercado, os dos concorrentes são melhores, os programas são melhores. Mas não dá para comparar no mesmo nível, porque muitas das vezes nos concorrentes, a maioria dos clientes não conseguiriam ter um cartão de crédito, não conseguiriam ter crédito. Então, quando nós estamos falando de uma maneira geral, o Nubank se encaixa perfeitamente por conta disso. Mas sem dúvida, uma das coisas mais legais do Nubank é a isenção de tarifas. Como por exemplo, você pode emitir boletos para receber pagamentos, para receber depósitos, sem custo algum. Você pode fazer gratuitamente transferência entre contas do próprio Nubank ou transferência entre bancos diferentes sem nenhum custo. E transferências tradicionais, como o TED, por exemplo. Não estou falando aqui do Pix, que por natureza já é gratuito. Mas o Nubank também tem o Pix. Então, na verdade, o Nubank está jogando de igual para igual, no mesmo nível dos bancões.
Poderíamos até dizer que ele já saiu na frente. Nessa questão do Pix, por exemplo, o Nubank cadastrou muita gente. Estima-se que hoje, 1 em cada 5 transações do Pix passam pelo Nubank. Então pode parecer pouco quando nós falamos 1 em cada 5 operações de Pix passar pelo Nubank, ou seja, 20%. Mas é 20% numa instituição financeira só, o restante dividido com todas as outras. Outro serviço que eles lançaram é o crédito pessoal. E analisando esse produto, eu percebi que eles têm uma proposta muito mais atrativa do que é praticado no mercado, quanto a taxas de juros e essas coisas. Pensa que acabou? A conta corrente é remunerada em 100% do CDI, ou seja, o seu dinheiro que estiver ali na conta corrente estará sendo corrigido diariamente pelo CDI em 100%. Dessa maneira, as contas remuneradas dos bancos digitais, como a do Nubank, por exemplo, se tornaram uma excelente opção para aquele dinheiro que precisa estar disponível o tempo todo, como o dinheiro de uma reserva de emergência ou de um caixa. E isso substitui muito bem os investimentos diretos lá no CDB ou nos títulos do Tesouro, apesar de você poder diversificar. Na verdade, isso é sempre muito interessante, fazer uma diversificação nos seus investimentos. E muitas pessoas ainda pensam em deixar o seu dinheiro parado ali na poupança, que rende menos do que o CDI. Normalmente essas pessoas argumentam que a vantagem da poupança é que o seu dinheiro está ali na tua conta bancária, está disponível o tempo todo. Bem, numa conta remunerada de um banco digital, você também pode sacar na hora que você quiser o seu dinheiro, ele vai estar sempre disponível. Uma grande vantagem, rende mais do que a poupança, rende 100% do CDI. Então não tem mais desculpas, né? E os seguros de vida, que costumam ser acessados por pessoas de classe média alta, pessoas ricas, também já fazem parte do portfólio do Nubank, do portfólio de produtos oferecidos pelo Nubank, e por valores bem acessíveis. Bem, qual é a minha opinião de modo geral sobre o Nubank? Ali sobre o cartão, sobre a conta, sobre todos os serviços oferecidos. Na minha opinião, é um serviço muito bom. Eles desempenham muito bem o que eles oferecem. Eu fiz para experimentar e vou manter a minha conta no Nubank. Obviamente, tem muita coisa para evoluir, para melhorar, mas eles já estão no caminho certo, na minha opinião, e já oferecem um serviço muito melhor do que todos os bancos tradicionais do nosso mercado. Agora o Nubank está dando um grande passo para o mundo dos investimentos. Comprou a Easy Invest e assumiu a operação da corretora já. E para quem não sabe, em menos de 10 anos o Nubank se tornou uma das maiores instituições financeiras da América Latina. E no mundo das startups é a maior fintech da América Latina e a segunda maior do mundo. No meu ponto de vista, o sucesso do Nubank é um orgulho para todos nós brasileiros. Portanto, parabéns Cristina, Davi e o Edward, fundadores do Nubank. Falando mais sobre a aquisição da Easy Invest, foi uma excelente maneira do Nubank completar um espaço que estava vazio, um serviço que estava faltando oferecer, que é a possibilidade dos seus clientes investirem. O mais interessante que eu vejo é que já havia um alinhamento entre as duas empresas na questão de estratégia e cultura. Então, na minha opinião, ao longo do tempo, os clientes de ambas empresas só têm benefícios a colherem pela união das forças dessas duas grandes empresas. Mas ainda antes do Nubank comprar a Easy Invest, eles já lançaram um fundo de investimentos. E mais uma vez foi um movimento histórico, porque normalmente os fundos pedem um valor mínimo para você poder entrar nesse fundo bem elevado. E o que o Nubank lançou, os fundos que o Nubank lançou, tem um valor bem acessível, bem popular. E olha que coisa bacana, uma curiosidade muito legal. Os bancos no dia a dia costumam representar uma das coisas mais odiadas pelo brasileiro, costumam representar ali as coisas que o brasileiro mais reclama. Quando você fala de um banco com uma pessoa, a pessoa já torce o nariz e fala, ih, lá vem problema. Mas com o Nubank é diferente. Eles têm uma legião de fãs, clientes que defendem o Nubank. O mais interessante nisso tudo é que dessa maneira a empresa é ainda mais valiosa. Com o apoio do mercado e dos clientes, o Nubank vale mais. E não é à toa que hoje eles valem muito. Inclusive hoje eles já valem mais do que a XP e o Banco do Brasil. Dessa maneira, não falta gente querendo investir no Nubank.
Os investidores comuns estão loucos para que o Nubank faça o seu IPO, abra o seu capital na Bolsa de Valores, o que deve acontecer lá nos Estados Unidos, em Nova York. Mas grandes fundos, os maiores fundos do mundo e grandes investidores já estão investindo no Nubank, já estão virando sócio deles. Mas aí você poderia dizer, poxa, mas eu já li umas reportagens que o Nubank dá prejuízo. Como assim? Tanta gente interessada no Nubank, numa empresa que está dando prejuízo. Bem, nem sempre uma empresa que está dando prejuízo é uma empresa ruim, é uma empresa que está mal das pernas, que não está conseguindo pagar suas contas. O Nubank, por exemplo, está investindo pesado em crescimento. Então, o que acontece é que no final, ou ele fica zerado, ou ele fica no prejuízo, mas é porque ele está tirando dinheiro do caixa para constantemente investir. E quando eles vão ao mercado captar recursos, isso é para expansão, não é para pagar as contas, porque a empresa já passou do break-even, ou seja, eles já estão gerando caixa para pagar as suas próprias contas. Um dos principais focos deles agora é a expansão internacional e aquisição de empresas que tragam mais robustez para a operação, como por exemplo, a compra da Easy Invest. E o oráculo lá de Omaha, o Warren Buffett, não quis ficar de fora dessa. Investiu 500 milhões de dólares no Nubank, se tornando assim o maior investidor individual da empresa. Com esse aporte, calcula-se que o Nubank alcançou um valor de mercado de 30 bilhões de dólares. Eles não divulgaram qual é o percentual do Warren Buffett ali no Nubank, mas eu calculo que seja no mínimo 1,6%, 1,7%. Na minha opinião, investimentos como o do Warren Buffett é um tremendo reconhecimento para o Nubank. Mostra que eles estão no caminho certo e fazendo da maneira certa. Obviamente que além das qualidades do Nubank, o Brasil é um país emergente, que tem uma taxa Selic baixa hoje, então representa um mercado em ebulição, com grandes oportunidades para bons ganhos. Portanto, esse provavelmente é um outro ponto que levou o Warren Buffett a querer aproveitar essa oportunidade. Além disso, o Nubank tem duas grandes vantagens competitivas: o seu modelo de negócio e a escala do seu negócio. O seu modelo de negócio é replicável, é muito bom para uma internacionalização. Inclusive, eles já estão atuando na Colômbia e no México, e é bem provável que eles levem isso mundo afora, levem para outros países. E um negócio escalável é quando você consegue crescer a operação, a base de clientes, os serviços oferecidos, sem necessariamente crescer na mesma proporção os seus custos. E isso é uma das proezas do mundo digital, dos negócios digitais. Porque o que acontece? O Nubank consegue aumentar os números de clientes em milhares todos os dias, sem necessariamente ter que contratar muita gente, sem ter que abrir novos escritórios, sem ter que ficar constantemente refazendo o sistema. Só no Brasil são mais de 40 milhões de clientes. Então, mais cedo ou mais tarde, o mercado nacional será considerado como dominado, já saturado pelos clientes do Nubank, e aí será momento deles focarem no internacional, buscar novos clientes mundo afora. E aí, agora faz mais sentido o Warren Buffett ter investido no Nubank? Valeu, alunos e alunas. Até a próxima.